mas se puder você mantenha com a sua Bíblia aberta, tá? Porque a mensagem nossa hoje será uma mensagem expositiva e a ideia é que você acompanhe o texto bíblico para você que entenda com total exatidão o que Deus tem a falar conosco. O livro do profeta Abacuque, livro que foi escolhido para esta festividade, é um livro muito interessante, é um livro que eu gosto muito, o livro do profeta Abacuque, porque pela história dele. O profeta Abacuque, o livro do profeta Abacuque é um livro só de 3 capítulos. 3 capítulos simples. Nós estamos aqui lendo o 3º capítulo. Mas para você entender o 3º capítulo, você tem que passar pelo primeiro e pelo segundo. A primeira coisa a pergunta que nós nos fazemos ao ler o livro do profeta Abacuque é quem foi o profeta Abacuque. E o livro do profeta Abacuque e a Bíblia não nos dá muita informação sobre sua origem, não nos dá muita informação sobre a sua identidade. Apenas o seu nome, Abacuque, que significa abraço ardente, abraço ou agarrado. Alguns acreditam que seria homenagem à palavra Yaakov no hebraico, porque é bem semelhante e tem o sentido de estar agarrado. Outros acreditam que era uma palavra referência a uma planta que existia próximo da região, mas nós nunca vamos saber. Alguns acreditam que ele era levita por causa da sua facilidade de louvar e da sua facilidade com o cântico e com o louvor. Você vai ver isso constantemente. E pela sua familiaridade com a literatura, mas isso são linhas teológicas e nós não podemos afirmar. Fato é que nós não temos muita informação sobre o profeta Abacuque, mas o que é importante não é quem foi o Abacuque, o importante é a mensagem que Abacuque carregou e a mensagem que o seu livro carrega. Mas alguns lhe intitulam Abacuque como o profeta do consolo. Outros, como eu, intitulam Abacuque como o profeta questionador. E outros falam que ele era o profeta inverso. Porque qual era a função do profeta? Era levar a queixa de Deus ao povo. Abacuque ele faz ao contrário. Ele leva a queixa do povo a Deus. Por isso que ele é o profeta ao inverso. Ele é o profeta questionador. E para nós entendermos a história no livro do profeta Abacuque, nós temos que entender o contexto desse texto. O contexto desse texto é um contexto de apostasia, é um contexto de separação da fé, o contexto que as pessoas estão se desviando. O povo de Judá está enfraquecendo espiritualmente. Consequentemente, o povo de Judá não só enfraquece espiritualmente, mas também politicamente com as injustiças sociais. Logo, quando Abacuque se levanta para profetizar, ele está vivendo um tempo de crise, um tempo de escassez, um tempo de dificuldade. E é nesse tempo de dificuldade que Deus levanta um profeta com uma palavra. É nesse tempo de dificuldade que Deus levanta um profeta com uma visão. É nesse tempo de dificuldade que Deus levanta alguém como uma voz profética. É nesse tempo de dificuldade que surge uma mensagem em torno de um avivamento. E eu quero te dizer nessa noite, eu não sei qual tempo de dificuldade que você está passando, mas eu quero te falar uma coisa: sempre para um tempo de dificuldade, sempre para um tempo de crise, Deus tem uma palavra liberada para o seu povo. Sempre para um tempo de escassez, Deus no mínimo Ele levanta um profeta como uma palavra. Sempre em um tempo de apostasia, Deus libera uma promessa de avivamento. Eu quero te dizer nessa noite, se você entrou aqui fraco espiritualmente, hoje é a noite do renovo de Deus sobre a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: se você entrou aqui precisando de uma resposta, a palavra de Deus ainda é a resposta para você nessa noite. E Ele tem uma palavra liberada para a sua vida. Quem recebe essa palavra? Uma palavra. Aleluia.
noite encher com o seu Santo Espírito nessa mas eu sei que ele era alguém questionador, porque o capítulo 1, e aí por isso que eu falei, é importante que você mantenha com sua Bíblia aberta. O capítulo 1, ele começa com inúmeros questionamentos, inúmeras perguntas a Deus. O versículo 2 ele fala: ó Senhor, até quando eu clamarei? Tu não me escutarás, ainda que grite violência, tu não salvarás. E no versículo 3, ele pergunta: por quê? Até quando clamarei? No versículo 2, é uma pergunta de quem está sofrendo, é uma pergunta de quem tem sede de justiça. Pergunta essa que constantemente é repetida no livro de Salmos. Pergunta essa que é repetida pelos mártires ou pelas testemunhas no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Os mártires clamam: até quando, Senhor? Até quando? Eles clamam por justiça, e esta é o clamor, este é o clamor de Abacuque. Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Eu não sei se você nessa noite entrou aqui e você tem clamado, você tem orado, você tem pedido. Parece que Deus não está te escutando, parece que Deus não escuta a sua oração. Não tem problema, hoje é noite de você se entregar ao Senhor, hoje é noite de entregar os seus questionamentos ao Senhor. E eu quero te dizer uma coisa: no mínimo Ele libera uma palavra sobre a sua vida. Eu não sei até quando você vai continuar clamando, mas eu sei que hoje Deus tem uma resposta a liberar. Quem nunca clamou até quando? Quem nunca chorou dizendo: Senhor, até quando? Só sabe o peso de um clamor quem chorou, só sabe o peso de um clamor quem esperou, só sabe o peso de um clamor quem sofreu por um pedido. E se você entrou nessa noite, parece que está demorando, parece que está demorando, parece que está demorando. O salmista Davi disse no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, enfirmou os meus passos. Espera, mas espera com paciência, que no momento certo Deus age, no momento certo Deus trabalha, no momento certo Deus virou os seus passos. Na hora da sua vida faz, toda hora de crise, porque estamos falando, entenda o contexto, é um tempo de crise, é um tempo de apostasia, é um tempo de apostatação da fé, é um tempo de injustiça social, e Abacuque está sofrendo junto com o povo. E nesse tempo ele libera a segunda pergunta: por quê? Quem nunca perguntou a Deus por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu isso acontecer com o meu filho? Por que o Senhor permitiu isso acontecer no meu casamento? Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha família, no meu emprego? Quem nunca se perguntou por quê? Asaf, constantemente em seus salmos, ele se perguntava: por que, Senhor? Não vamos muito longe. Jesus, o nosso Salvador, na cruz, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus
sentiu abandonado para que nós nos sentíssemos acolhidos. Ele se sentiu afastado para que nós nos sentíssemos perto de Deus. Jesus na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E se Jesus orou, por quê? Se Asaf orou, por quê? Se Abacuque orou, por quê? Nós também um dia vamos orar. Eu quero te falar que essa crise não vai durar para sempre. Eu quero te falar que Deus ainda tem o controle sobre todas as coisas. Eu não sei qual é o propósito, mas eu sei quem é o Deus do propósito. Eu não sei qual é o plano, mas eu sei quem é o Deus desse plano. Oh, aleluia. Eu não sei quem vai acontecer no final, mas eu sei quem estará contigo no final. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo que todas as coisas percam o controle, Deus ainda tem o controle sobre todas as coisas. Vou repetir: mesmo que todas as coisas percam o controle na sua vida, Deus ainda tem o controle sobre todas as coisas. E Deus respeita uma dúvida sincera. Deus prefere uma dúvida sincera em sua presença e genuína do que uma fé fingida. Vou repetir: Deus prefere uma dúvida sincera e genuína em sua presença do que uma fé fingida. Não adianta beijar e trair como Judas. É melhor ser como Tomé, não acreditar, mas seguir Jesus e continuar até o fim. Deus prefere uma dúvida sincera do que uma fé fingida. Você pode até ter entrado duvidando aqui. Será que Deus ainda está no controle da minha vida? Você pode ter entrado aqui com alguns questionamentos. Você pode ter entrado aqui até triste, mas eu quero te dizer: entrega essas dúvidas na mão do Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Duvida, mas entrega suas dúvidas na mão de Deus. Fica até fraquinho, mas fica na presença de Deus. Mantém na presença de Deus, porque no momento certo ele vai agir com glória. Aleluia. É a palavra de Deus para a sua vida. E quando, Igor? Quando o avivamento começa? O avivamento começa no capítulo 2. Porque no capítulo 1 ele começa questionando. No capítulo 1 ele começa perguntando. E Deus responde que vai usar os caldeus para castigar o povo. Aí Abacuque vem com mais tristeza e mais questionamento, mas ele não só questiona. O versículo 1 do capítulo 2, ele fala o seguinte: eu estarei sobre a minha guarda e tomarei a posição sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando for reprovado. Um avivamento começa com posicionamento. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: um avivamento começa com posicionamento. Ô irmão, você pode ter suas dúvidas, você pode ter seus questionamentos, você pode ter suas fragilidades, mas hoje Deus quer que você tome uma atitude. Hoje Deus quer que você saia da mesmice espiritual. Abacuque não só questionou, Abacuque não só se entristeceu, ele subiu para a torre de vigia, porque crente lavado no sangue remido de Jesus, ele não só questiona, ele se posiciona. E tem hora que a gente tem que subir para a torre, tem hora que a gente tem que ficar na vigilância. Já que eu subi para ver Jesus, tem hora que a gente tem que descer, tem hora que a gente tem que se humilhar, mas para posicionamento tem que subir, porque não tem visão sem posicionamento. A visão só é liberada quando a gente se posiciona. Eu quero
creio. Não tem oração sem vigilância. Não tem vigilância sem oração. Ora, mas ora na torre de vigia. Questiona, mas questiona na torre de vigia. Mantenha com a sua fragilidade, mas posicionado na torre. O crente tomar um posicionamento, Deus responde. Deus, Ele move os céus e move a terra. Quando o crente se posiciona da maneira certa, Deus libera uma resposta e Deus libera uma visão. Vou repetir: quando o crente se posiciona da forma certa, Deus libera uma resposta e Deus libera uma visão. Você atentou aqui sobrecarregado, você entrou até aqui entristecida, você entrou até aqui com questionamento, mas nessa noite eu quero te convidar a se posicionar como atalaia. Eu quero te posicionar, se convidar a te posicionar como vigia. Eu quero te convidar a se posicionar como soldado da torre, para você ver. Eu duvido que Deus não liberará uma palavra. Eu duvido que Deus não abrirá a sua visão. Hoje Deus tem uma palavra liberada sobre a sua vida. E onde Deus tem visão do alto. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para guerrear. Você tem liberdade para se posicionar como soldado. Hoje você tem liberdade para se posicionar. Entrega seus questionamentos na mão de Deus. Entrega sua luta na mão de Deus. Que Deus vai agir na sua vida. Aleluia. Mas o que é um avivamento, Igor? Avivamento começa com posicionamento. Avivamento também é uma promessa que requer paciência e espera. Prova na Bíblia, prova. Atos dos Apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Avivamento é uma promessa que requer espera. Agora prove em Abacuque, ainda no capítulo 2, Deus libera uma visão no versículo 2, e no versículo 3 ele fala: pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ele falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Avivamento é uma promessa que requer espera. Espera, está doendo? Espera, está chorando? Espera, parece que o barco está balançando, mas com a palavra de Deus liberada para você nessa noite, espera. Oh, Igor, você não sabe como as coisas estão lá em casa. A palavra ainda é espera. Igor, você não sabe como as coisas estão no meu trabalho. A palavra liberada para você ainda é espera. Igor, você não sabe como está a minha vida espiritual. A palavra liberada para você nessa noite é espera. Oh, aleluia. A palavra essa, inclusive, que podemos aplicar para a volta de Jesus. No livro da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37, o autor aos Hebreus ele fala: espera, porque certamente virá e não tardará. Mas no contexto neotestamentário, essa promessa se refere à vinda de Jesus. Estou falando que Jesus não vai vir, estou falando que Jesus não vai vir mais. A palavra liberada para a igreja é ainda: espera, ele virá, ele virá, ele virá. Aleluia, você pode dizer essa noite: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor.
capítulo 1, versículo 17, Paulo repete esse mesmo verso. O autor aos Hebreus, que eu acabei de falar, no versículo 38, após o versículo 37, repete esse mesmo verso. Avivamento é uma promessa que requer fé, Igor, mas a minha fé é pequena, a minha fé ultimamente está meio raquítica, eu estou meio para lá, meio para cá, devido às dúvidas e incerteza. Mateus capítulo 17, versículo 20 diz: se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, falará para o monte, move-se daqui para colar, e ele irá. O que importa não é o tamanho da sua fé, o que importa é o quanto você está disposto a usá-la. Vou repetir: o que importa não é o tamanho da sua fé, o que importa é quanto você está disposto a usá-la. É pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas ela já é poderosa para fazer milagres e trazer um sobrenatural para a sua vida. Apenas creia que Deus é poderoso para agir, apenas creia que Deus é poderoso para fazer, apenas creia que Deus é poderoso para trabalhar. Quem fala isso não sou eu. Salmos nos ensina que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A confiança em Deus me torna inabalável em minha crise. É tempo de crise e a confiança em Deus me torna inabalável. Deus, onde Ele quer renovar a sua fé. Mas vamos para a palavra. Vamos para a palavra. No capítulo 3. Mas o que é que tem que ter um avivamento, Igor? Avivamento tem que ter louvor e oração. Vou repetir: avivamento tem que ter louvor e oração. Não existe avivamento sem louvor e oração. Começa o capítulo 3, ele falando oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque, sobre Sigionote aqui é sobre forma de cântico, um cântico unido com a oração. A oração é poderosa. Foi orando que Elias orou e o fogo caiu do céu. Ei, o fogo lambeu o holocausto, lambeu a lenha, lambeu até a água que estava na vareta. É na oração, foi orando e louvando que Paulo e Silas estavam presos. E a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas oravam primeiramente e louvavam, Deus de repente abalou os alicerces da prisão. Deus abalou as prisões, Deus abalou os grilhões. Era tempo de crise, era tempo de luta, era tempo de perseguição, mas a oração não parou, o louvor não parou. O segredo do avivamento é esse: louvor e oração. Está doendo, louve, está doendo, louve, está apertado, louve, continua orando, continua louvando, porque de repente Deus age, de repente Ele abala os alicerces, de repente Ele trabalha. Aleluia. Quem sabe que seja nessa noite que Deus possa abalar os alicerces espirituais. Quem sabe que seja nessa noite. A Bíblia nos ensina que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas espirituais. Então continue. Hoje Deus te chamou como um soldado para guerrear. Coloque na torre de vigia. Começa a louvar, começa a adorar. Agora sem cantar. Louva a Deus com glória, louva a Deus com aleluia. Usa as línguas estranhas, porque de repente Deus age, de repente Deus te renova, de repente Deus batiza com o Espírito Santo, de repente Deus está te dando de visão, de repente Deus dá variedade de língua, é de repente que Deus cura, é de repente que Deus liberta. Agora, exalta, glorifica que Deus é poderoso. Aleluia, aleluia. Você tem liberdade para adorar, bendizer, enaltecer o santo nome do Senhor. Deus eterno. Mas avivamento não tem só louvor e oração. Avivamento tem que ter palavra. E o Senhor
liberou uma palavra. Eu fico abismado com gente que pula, roda, que louva, que adora, que marcha, mas no momento da palavra a espiritualidade sai. No momento da palavra vem o cansaço. No momento da palavra vem o sono. No momento da palavra ele começa a zapear. No momento da palavra ele começa a ver o que tem de bom no Instagram, o que tem de bom. Irmão, a palavra não existe avivamento sem palavra. Foi por meio da palavra que Deus liberou um grande avivamento por meio de Esdras. Foi por meio da palavra que Deus liberou um grande avivamento no tempo do rei Josias. Foi por meio da palavra que Deus também liberou um grande avivamento nos apóstolos. Porque o mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala lá do reteté, das línguas estranhas, no versículo final ele fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Não tem avivamento sem palavra. Quer avivamento? Mergulha na palavra. Quantos tomam a palavra de Deus nessa noite podem adorar o Senhor? Avivamento, que avivamento produz temor. Ouvi a tua palavra e temi. Os ninivitas, quando Jonas pregou, houve um temor generalizado. Jejuaram, se vestiram de pano de saco e falaram: ó Deus, perdoa os nossos pecados. Êxodo capítulo 20, versículo 18 ao 20. A Bíblia diz que o monte estava fumegando,